Olá, pessoal, boa noite. Todos me escutam e me veem? João, você me dá o ok? CB também? Com certeza, boa noite. Muito bem-vinda, Gabi. Boa noite, Obrigada. Gabi. Oi, CB. Bom, vamos lá. A minha conexão está um pouquinho estranha hoje, né? Eu estava conversando aqui com o pessoal aqui no back-office, mas qualquer coisa, se eu cair, gente, continuem aqui, o João vai seguir com vocês, certo? E com o CB. Bom, boa noite a todos mais uma vez, né? Todos que estão aqui na sala conosco. Eu sei que nós temos alunos, temos empresários e também temos técnicos de outros PX. Sejam muito bem-vindos, certo? Bom, eu vou apresentar o nosso ilustríssimo convidado e palestrante, né? Que, como o Glaucio disse, ele dispensa vocativo, não é isso, CB? Conheço o CB como o CB, né? Já desde 2008, tive o prazer de trabalhar no escritório do CB. E agora nossos caminhos estão se cruzando novamente e eu vou falar um pouquinho sobre a biografia dele, tá bom? Então, Francisco de Assis Costa Barros é advogado empresarial desde junho de 1992, sócio fundador do escritório Costa Barros Advogados, mestrando em Ciência, Tecnologia e Inovação, pós-graduado em Direito do Trabalho, pós-graduado em Comércio Exterior, pós-graduado em Gestão de Negócios, todos pela UFRN, e membro da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. CB, mais uma vez eu externo aqui a nossa gratidão, certo? É a nossa honra de estar tendo você aqui conosco no PX para passar tanto conteúdo para os nossos empresários, alunos e para todo mundo que está assistindo. Seja muito bem-vindo, eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabi. Obrigado, João e toda a equipe aí do PX pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui assistindo nessa apresentação. A gente espera aí compartilhar um pouco, né, os conceitos básicos sobre contratos internacionais, sobre essa parte de exportação, o impacto da proteção de dados nos contratos internacionais. Enfim, bater um papo aqui sobre contratos internacionais, tá? São Excelente. noções básicas, né, que nós vamos apresentar. Deixa eu só comentar com o pessoal, CB. Todas as câmeras e todos os microfones já permanecerão desligados, né, automaticamente pela plataforma. Então, qualquer interação, qualquer dúvida, já pode colocar no chat. As perguntas vão ser todas respondidas no final da palestra, tudo bem? CB, é com você. Ok, Gabi, perfeito. Muito obrigado. Vamos lá. Então, como nós comentamos, vamos falar um pouco sobre contratos internacionais. Tá, mas antes de falar de contratos internacionais, vamos falar um pouquinho sobre contratos, né? Então, contratos é um instrumento bastante antigo, né? Tem aqui um exemplo, uma definição de Aristóteles ainda, que é a lei feita por particulares tendo em vista um negócio. E com uma definição de um jurista brasileiro, Clóvis Bevilacqua, que diz que é o acordo de partes de vontades de duas ou mais pessoas com a finalidade de adquirir, transferir, modificar ou extinguir direitos. Então, existe um princípio, né, que diz que o contrato é a lei entre as partes, né? A origem do contrato ele remonta à antiguidade, desde as primeiras comunidades do Homo sapiens, para surgir, para se manter um relacionamento, uma necessidade de relacionamento social, né, harmonioso, era necessário criar algumas regras para se manter esse relacionamento social, e aí são as primeiras expressões de contratos entre as pessoas, entre os humanos. Então, ele surgiu como pressuposto da liberdade e propriedade privada, né, que você está vendendo algo que é seu, trocando, enfim. Um dos pressupostos é isso, a liberdade de usufruir aquilo que é seu. A consolidação dos contratos ocorreu em Roma, né, no direito romano. Ali ainda eram os princípios muito rigorosos que o credor tinha poderes, enormes poderes sobre o devedor. Ele podia transformar o devedor em seu escravo, por exemplo. Então,
Eram contratos bastante rígidos, conhecidos com a cláusula chamada Pacta Sunt Servanda, que exprimia essa rigorosidade no cumprimento dos contratos. E posteriormente, já na era moderna, né, o contrato foi tratado, foi devidamente regulado pelo Código Civil francês, pós-Revolução Francesa, instituído por Napoleão, e que baseou, inspirou todo o nosso Código Civil, que é o brasileiro. Aliás, não só o brasileiro, como bastante países de língua latina foram influenciados pelo Código Civil napoleônico. Então, aí deu consolidação do contrato. Nesse ponto, passamos então agora realmente a falar um pouquinho sobre contrato internacional. O que é um contrato internacional? Então, o nacional, né, as partes contratantes, o objeto contratual, tudo que está nesse contrato está envolvido em um único ordenamento jurídico. Já o internacional, ele tem partes que envolvem pessoas de estados que eu digo nacionais, né, de países diferentes. Então, acontece essa complexidade de relações jurídicas diferentes, né? Muitas vezes de sistemas completamente diferentes, como, por exemplo, se for um francês e um brasileiro, ou um espanhol e um brasileiro, são sistemas, digamos, similares, né? que são provenientes do mesmo Código Civil. Mas se forem, como, por exemplo, um brasileiro e um americano, ou inglês, são sistemas jurídicos completamente diferentes, e aí vêm as normas que vão harmonizar esse relacionamento internacional para que não haja conflito. Então, essencialmente, o contrato internacional tem que haver transferência de valores e de bens entre empresas e pessoas de dois países diferentes. Vamos falar um pouco sobre a uniformização do direito nos contratos internacionais. Eu não pretendo aqui, gente, me aprofundar muito na parte jurídica, né? Vamos falar de uma maneira, vamos dar uma noção dessa parte jurídica, mas bem rapidamente, e tentar abordar temas de ordem mais prática para os empresários e alunos, ok? Então, tem várias convenções que eu não vou falar sobre todas elas, né? A Convenção de Viena, de Roma, essa interamericana, essa de Viena é bastante usada, né, atualmente. Os princípios da obrigatoriedade do contrato, que vem desde o direito romano, autonomia das partes, né, que você pode dispor daquilo que você está contratando, e o princípio da boa-fé, que se contrata com boa-fé, um princípio de contrato e direito internacional. Um princípio da UNIDROIT, esse Instituto Internacional de Unificação do Direito Privado, ele, como eu disse antes, né, os contratos são feitos com parte que moram, né, que estão em países com ordenamentos jurídicos completamente diferentes. Então, como harmonizar isso? Então, existem instituições internacionais, como a UNIDROIT, que ela existe exatamente, ela é independente, ela é intergovernamental, né? Ela não pertence a nenhum país, né? Na verdade, ela coleta princípios de vários países no mundo para criar normas, né? Para criar regras que possam harmonizar o direito comercial no mundo. Então, eles criam esse princípio dos contratos internacionais e regras para poder julgar eventuais conflitos que ocorram nesses contratos. Então, também não vou me aprofundar muito no UNIDROIT, mas é importante todo mundo saber que existe, quando vocês ouviram falar, eu sei que isso aí é um organismo que dita normas, não leis como os países, né, mas são normas que são aplicadas no comércio internacional. Então, é importante saber que existe e para que serve a UNIDROIT. Então, para que serve? Né? Serve de meio de esclarecimento nas negociações internacionais, são aplicados em contratos comerciais internacionais, como eu já falei, e serve de modelos para legisladores nacionais. Muitas vezes, as decisões, né, as normas que são criadas na UNIDROIT são acolhidas, né, pela legislação interna dos países. Isso é bastante comum.
Os contratos internacionais. Então, nós já falamos que ele tem a circulação de bens e serviços entre dois países distintos, né? Possui elementos formadores de partes, capazes, consentimento, objeto lícito. E, além de tudo isso que tem um contrato normal, tem também um componente internacional, como das partes vivendo no exterior. Vamos falar um pouquinho, antes do contrato de compra e venda internacional, muitas vezes pode ocorrer de antes dele acontecer, ocorrem contratos preliminares. Aqui também não estão todos os contratos preliminares, eu selecionei alguns deles, tá, os principais, para a gente comentar um pouco, que também são nomenclaturas, né, são expressões que vocês podem ouvir eventualmente numa negociação internacional, e como eles são preliminares, às vezes o cara começa a conversar com você e já, me manda um MOU, né? Então, poxa, o que é um MOU, né? É um Memorandum of Understanding, que é um memorando de entendimentos, que ele pode vincular duas ou mais partes, né, de um negócio, e ele é exatamente o que ele está dizendo, ele define de uma forma geral todos os detalhes de um negócio, como é que ele vai acontecer. Não é exatamente um contrato, por isso se chama contrato preliminar, mas ele pode vincular essas partes, sim, dependendo das cláusulas que conste nesse próprio memorando, né? E que aí depois, quando for fazer o contrato, vai aproveitar toda essa parte que existe no MOU. Então é importante saber que ele existe, porque numa negociação, talvez no primeiro, no segundo contato que você faça numa tentativa de negociação internacional, alguém vai comentar com você sobre MOU. O segundo ponto, também bastante importante, é a carta de intenção. Ela difere do MOU porque ela só vincula duas partes, né? E ela não tem caráter vinculativo, mas ela é importante para já ir encaminhando, né, a intenção daquele negócio, né? Então é importante saber que ela existe, ela é feita por uma das partes, ela é apresentada a outra parte, né, revisada e assinada em conjunto, mas ela é unilateral, ela é feita por uma das partes e a outra assina, vamos dizer assim, um de acordo, né, um recebimento e concordando com aquilo que a outra parte está oferecendo, e a partir dali vai se construir um contrato. O contrato de confidencialidade, né, chamado também de NDA, Non-Disclosure Agreement, você pode perceber que, como é contrato internacional, todos esses contratos, né, preliminares estão regulados por organismos internacionais e, portanto, os nomes deles são todos em inglês, né? Sim, esse contrato de confidencialidade, ele pode ser complexo na elaboração dele, mas no entendimento ele é bem simples, porque é simplesmente um contrato de confidencialidade, onde você vai colocar o que não pode ser divulgado pela outra parte. Ele é um contrato muito importante porque muitas vezes, grande parte dos problemas que acontecem em negociações internacionais é por causa desse contrato de confidencialidade. Uma pessoa que não faz o NDA, ele pode perder um grande negócio, pode ter a sua ideia, vamos dizer assim, roubada, né, implementada sem a sua autorização e perder um grande negócio. Já a proposta comercial também é um contrato preliminar, ela é a base, né, da venda internacional. A proposta comercial ela já é um contrato preliminar já formal, ela já vamos dizer assim, 80% do contrato internacional já é proposta comercial, ela completa, ela bem feita. Então, ela é uma estimativa do que vai ser feito, né, descrevendo a regra geral da venda, e quanto mais detalhada ela for, né, o contrato comercial vai ser apenas um complemento da proposta comercial. Então, ela é um contrato preliminar muito importante. Nessa proposta comercial, ela tem várias cláusulas essenciais, que, como acabei de falar, eles já serão
preparatórias já serão todas aproveitadas para o contrato definitivo. Então, tem a cláusula geral, onde coloca as condições, né, do vendedor, as condições do negócio a ser concluído. A cláusula de retenção de título, que só transfere a propriedade após o pagamento. Isso aí é uma das formas de se fazer, mas, enfim, tem várias formas. Cláusula de escala de preço, né, a forma de como é que vai ser, a quantidade, detalhadamente distinguir toda a forma de preço, como é que vai ser feito, se vai ser a cada quantidade tem um preço, conforme for uma maior quantidade, o preço individual é reduzido. A cláusula de juros normalmente é usado como parâmetro a taxa LIBOR, né, de lá de Londres. Essa taxa normalmente é muito baixa, então para adaptar para outros países, né, como por exemplo o Brasil, você coloca, por exemplo, 3 pontos acima da LIBOR, porque a LIBOR às vezes é 0, alguma coisa, então você bota 3 pontos acima, então fica 3,0 alguma coisa. Então, quando você ouvir essa LIBOR, já sabe que é um parâmetro para os juros em contratos internacionais. A cláusula de force majeure, que aqui no Brasil, né, é bastante conhecida, que é a força maior, que trata dos eventos extraordinários que podem gerar suspensão ou descontinuidade do contrato. Então, essa força maior, qualquer evento realmente extraordinário, vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas nós somos bastante habituados aqui no Brasil a tratar de força maior, quando tem algum evento que impacta diretamente ali o cumprimento, que pode realmente suspender ou impedir o cumprimento do contrato. A cláusula da lei aplicável, né, é muito importante dizer qual é a lei aplicável àquele contrato. Interessante que essa cláusula da lei aplicável ela é diferente da cláusula que nós colocamos nos contratos nacionais, que é a cláusula de foro, né? O foro de Natal, o foro de São Paulo. Você pode colocar que a lei aplicável é a lei da Inglaterra, por exemplo, ou da Espanha, e o foro é São Paulo. Então, são duas coisas distintas, o foro e a lei aplicável. Normalmente, né, a regra prática do comércio internacional, normalmente a lei é do país vendedor, a lei aplicável é de quem está vendendo. Porque na hora que você vai executar um contrato, normalmente a falha do contrato é a falha de quem está entregando, é do vendedor. Então, portanto, é mais fácil executá-lo com base na lei e no país onde o vendedor está. A cláusula de arbitragem, ela é bastante comum, né? Não é obrigatória, mas é praticamente a unanimidade dos contratos internacionais, eles são regulados por arbitragem, diferente dos nossos contratos nacionais, que são resolvidos pela justiça. Tá? Nós temos já no Brasil a lei da arbitragem, e isso é uma tendência que pouco a pouco vai tomando força no Brasil, que é a inclusão de cláusula de arbitragem nos contratos nacionais. Na verdade, nos contratos de maior monta, né, nos contratos de grandes volumes financeiros, mesmo sendo totalmente nacionais, ele já inclui a cláusula de arbitragem, porque pelas vantagens que trazem a vantagem que traz a arbitragem para a resolução dos conflitos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre arbitragem mais à frente, que é bem interessante a arbitragem. Outra cláusula, aqui já do instrumento contratual, já passando da proposta comercial, no instrumento contratual, é preço e forma de pagamento, e aí inclui os incoterms, né? Eu citei dois tipos aqui, o incoterm, eu vou falar mais nele já, mas eu incluí dois dos incoterms, que são o FOB e o CIF. Eu vou passar logo aqui para poder a gente falar de incoterms. Então, o que é incoterms? Ele é um conjunto padronizado de regras internacionais para a definição de obrigações em relação à entrega da mercadoria. Então, você comprou a mercadoria, você está vendendo a mercadoria aqui do Brasil, para entregar no porto de Roterdã, na Holanda.
para um comprador da Alemanha, né, que o Porto de Roterdã está bem próximo ali. Então, você vai definir a obrigação. Se a sua obrigação é de entregar a sua mercadoria na porta da sua empresa, entregar no porto, se você contrata ou não o frete, se você contrata ou não seguro, se vai cobrir essa obrigação de entrega, o risco, até o porto de destino ou até a porta da empresa que comprou essa mercadoria. Então, isso, para não ficar discutindo muito, foi criado esses Incoterms, que são definições padrão. Né? Já está padronizado, eles colocaram siglas e padrão, você apenas escolhe, não, eu quero este aqui. Em vez de ficar discutindo, reinventando a forma de contratação, eles já sugeriram aqui como deve ser feito, e você vai lá e escolhe uma forma que melhor se adapta ao seu negócio, a sua forma de vender. Para que serve? Né? Serve exatamente para definir essas obrigações de entrega do importador e exportador. Eu coloquei aqui um esquema onde estão todos os Incoterms. Não tem como a gente falar sobre todos eles, tá? Vou falar sobre dois que a maioria dos senhores e senhoras já ouviram falar, que é o CIF e o FOB. Então, o FOB, ó, como está o desenho aí, ele está aqui na beirada do porto, onde tem esse naviozinho desenhado. A obrigação do vendedor é entregar aqui na entrada do navio, aqui no porto, vamos dizer assim, brasileiro, né, se for um vendedor brasileiro. E aí, daí em diante, a obrigação é toda do comprador. O CIF, o vendedor, ele tem a obrigação de contratar o frete e o seguro. Ele é pago até a chegada do porto de destino. Tá? Aqui a obrigação do vendedor é de pagar o transporte e pagar o seguro. Mas o risco, se acontecer alguma coisa, o risco disso continua a ser do comprador. Então, logicamente, como o seguro está contratado, o seguro vai pagar, mas quem vai tratar disso é o comprador, não o vendedor. A obrigação dele é apenas pagar o transporte e pagar o seguro. Então, o FOB e o CIF são os principais. Vocês podem ver aí que tem seguro, ou melhor, que tem forma, tem Incoterms que vai desde a porta do vendedor, garantindo todo o trajeto até a porta do comprador lá no país de destino. Passa pelo porto, sai do navio, entra no caminhão e chega até a porta da outra empresa. Ok? Esses Incoterms, quem tiver interesse, vale a pena dar uma lida depois, mas basicamente no mercado, na negociação internacional, é o CIF e o FOB que é utilizado. Para concluindo aqui a parte de instrumento contratual, nós temos a forma de pagamento, né? Pode ser transferência bancária, remessa direta de documentos, carta de crédito que é mais segura. Nós temos aqui o Banco do Brasil, que trabalha bastante com carta de crédito. Aliás, tem um setor lá específico de exportação do Banco do Brasil que trata com isso. E prazo de entrega e recebimento, onde vai especificar todos os detalhes sobre prazo, né, e forma de recebimento. Essas cláusulas agora, nós falamos sobre força maior, né, que é de fato imprevisível, né, que possa impedir o contrato, e tem uma cláusula parecida chamada hardship clauses, que ela regula situações em que o cumprimento é possível, mas o prosseguimento do contrato se torna excessivamente oneroso por uma ou ambas as partes. Então, é uma hipótese de revisão do contrato. Então, ele acontece algo que prejudica tanto uma das partes que a parte não consegue, não é impossível cumprir, mas ele talvez não consiga cumprir totalmente o contrato, talvez não consiga entregar no tempo, talvez, enfim, algo muito grave em que surgiu para que impeça o cumprimento integral desse contrato. Então, são cláusulas chamadas de hardship.
Tem cláusula penal, que são as multas, né, por descumprimento, garantias, e as formas de comunicação válidas, que você pode definir, por exemplo, qual e-mail que você vai enviar, o endereço que deve ser enviado eventuais notificações, telefone que você pode usar, se você pode tratar por WhatsApp, se não pode, enfim, tem as comunicações válidas que são definidas pelo próprio contrato. Enfim, um resumo aqui do contrato internacional, né? Então, tem a denominação do contrato, ele é um contrato de quê? Né? Contrato de compra e venda de mercadoria. Pronto, isso é um contrato internacional, uma denominação de um contrato, por exemplo. Vem a qualificação das partes, onde vai estar lá o comprador, fulano, empresa tal, representada por fulano de tal, etc. O preâmbulo, muitas vezes, tem considerandos, tem alguma introdução falando um pouquinho de como surgiu aquele negócio que está sendo tratado no contrato. E aí tem as definições, porque muitas vezes os termos que estão ditos no contrato, alguns termos, você pode já deixar a definição dele antes, nessa cláusula de definição, e depois ficar só tratando da sigla, né, da abreviação desses termos. Então, você pode criar definições. As cláusulas de interpretação, como será interpretado, com base em quê, né, se vai ser com base nas normas internacionais, nas normas de comércio internacional, com base na lei do país vendedor, com base na lei do país comprador, como é que vai ser interpretado isso? Com base na equidade, por exemplo, na lex mercatoria, que é a prática de mercado internacional, define qual é o objeto contratual, né, o que está sendo comercializado, a obrigação de todas as partes, as cláusulas de pagamento e os tributos envolvidos na operação e cláusulas declaratórias e disposições gerais. Nas declaratórias, vai falar sobre a capacidade das partes em assinar esse tipo de contrato, vinculação legal, enfim, uma série de vinculações, de declarações que vão reger também esse contrato na parte de cláusulas declaratórias. Nas disposições gerais, vai falar se vai haver adiantamento, de renúncia ou não do contrato, como serão enviadas notificações, prazo para essas notificações, se pode ser cedido ou não o contrato, e a lei e o foro em que ele será regido, esse contrato. Um ponto interessante no contrato é na parte de pagamento, com relação ao fluxo de caixa do contrato internacional. Então, você contratou lá isso é um procedimento complementar, não faz parte exatamente do contrato, mas é um procedimento complementar que você faz para ajustar o seu fluxo de caixa. Como é que você faz isso? Existe a ACC, que é um adiantamento sobre o contrato de câmbio. Então, o vendedor ele precisa de dinheiro para financiar a própria produção do bem que ele vai entregar. Então, ele vai até um banco, ele faz um contrato de câmbio, ele recebe uma parte desse contrato. O comprador ainda nem pagou, né? Isso é negociação entre o vendedor e o banco. Ele apresenta o contrato de câmbio já com o contrato que ele tem de exportação, faz aquele contrato, pega um adiantamento daquele contrato e já fixa a taxa de câmbio, e com esse adiantamento ele vai financiar a produção dele, né, e vai entregar, e quando o comprador pagar o valor, ele vai lá e recebe o restante do contrato dele, que ele já recebeu o adiantamento, e pronto, e o banco recebe o valor integral. E tem a ACE, que é o adiantamento sobre cambiais entregues. A diferença é que ele é um financiamento já na fase de comercialização, ou seja, o vendedor ele já produziu aquele bem, ele já está embarcando já, ou até pós-embarque já. Ele já embarcou, botou no navio e já está no caminho. E aí ele chega no banco e diz, olha, está aqui meu documento de exportação, eu já embarquei a mercadoria, está aqui o documento de embarque, e o vendedor vai me pagar daqui a 60 dias, por exemplo, e eu quero adiantar logo o contrato de câmbio.
Mas a diferença do outro é que esse aqui ele já entregou, né? Ele não tá financiando a produção, ele está antecipando um recebível, né? Esse contrato é interessante por quê? Porque, poxa, mas para que eu vou precisar se eu já produzir? Vai precisar porque muitas vezes você concede prazo para o comprador, né? Para ficar uma venda atraente, você consegue 60, 90 dias para o comprador pagar, só que você não espera esse tempo para poder receber. Você antecipa logo e já recebe esse dinheiro do banco, e quando o comprador pagar, vai pagar o banco. E também já fixa o valor do câmbio pelo dia que você fez o adiantamento. Então são as duas principais formas. Tem a ACC indireta também, mas ela ocorre em outro país, já é uma operação mais complexa que eu não vou comentar aqui agora. Nós falamos sobre arbitragem, né, lá no contrato, e aqui arbitragem internacional. Qual a diferença, né? De um lado temos a resolução pela justiça e de outro lado pelas câmaras de conciliação e arbitragem. Qual a diferença? Bom, o que acontece? Na justiça, normalmente, o que se diz é que é uma solução mais barata, porque você paga as custas, e as custas no Brasil geralmente são muito baratas. Mas isso, na verdade, não é bem assim. Num contrato de alto valor, em que existe uma situação que o tempo causa muito prejuízo para a empresa, o tempo é dinheiro. Então, a demora na solução desse problema na justiça, apesar que você pagou umas custas muito baratas, mas vai sair muito caro essa demora. Talvez até pela demora se torne inviável, perca totalmente o sentido de uma vitória, como a gente fala que a pessoa ganha, mas não leva. Daqui a 20 anos sai a decisão, ganhei a ação. Se ganhou, mas já era, já perdeu o negócio, já fechou a empresa, já demitiu gente, enfim. Não tem aquela reparação, porque a justiça é muito lenta e a demora, em certos casos, especialmente naqueles que envolvem muito dinheiro, é muito custosa. A arbitragem, por outro lado, ela tem um custo interno, vamos dizer assim, um custo de custas, comparando com a justiça, muito mais caro. Mas, em compensação, ela pode se tornar muito mais barata. Por quê? Porque ela é muito rápida. É muito rápida. Por exemplo, tem aqui em Mossoró, teve um caso de um empresário que ele vendeu a empresa dele, com cláusula de arbitragem, para a empresa americana, e a arbitragem na Câmara, exatamente na nossa Câmara de São Paulo, essa da Fiesp aí, que está aparecendo na imagem. E aí deu problema, deu conflito, houve uma inadimplência por parte da empresa americana que comprou, ele colocou lá na Câmara de Conciliação, né, e ele tinha recebido um pagamento de metade do valor da empresa. E foi lá na nossa Câmara, acabou aproximadamente 8 meses depois, ele tinha recuperado a empresa de volta e já tinha recebido a indenização. Ou seja, um processo na arbitragem ele pode durar, sei lá, até 2 anos, né? Enquanto que na justiça civil, um processo durar 2 anos seria muito, muito, muito rápido. Então, a vantagem da arbitragem com relação à solução judicial é exatamente a rapidez, ainda que possa haver um custo maior, mas na verdade esse custo, na hora que você põe na balança, né, de que a demora é muito mais cara, então ele acaba sendo bastante viável. Ele acontece, esse julgamento são feitos por árbitros, né, não são juízes formados em direito, são árbitros que entendem daquele assunto especificamente mais do que qualquer outro juiz, né, porque o juiz entende muito de direito, mas às vezes o contrato como esse que eu acabei de falar lá de Mossoró, um contrato de operação de petróleo e tal, ou seja, então quem vai julgar vai ser uma pessoa que entende daquele assunto. Os árbitros são nomeados de acordo com o assunto que está sendo trazido a cada um deles. Não existe um árbitro que vai julgar todos os assuntos, não. Os árbitros são especializados
em cada assunto, imobiliário, eletrônico, engenharia e etc. E assim vai. Então, é feito normalmente um, um grupo, né, um conjunto de árbitros, às vezes 2, 3, 5, que vão decidir aquela questão, né? E depois que ela é decidida, essa decisão ela é irrecorrível. Não tem que recorrer para a segunda instância, terceira instância, vai para o Supremo Tribunal Federal e tal, e demora 10 anos para isso. Não. Depois que julgou, ela é irrecorrível. E aí vai ser cumprida se por acaso a outra parte não cumprir, vai para a justiça apenas para executar, mas não se julga mais nada. É apenas para fazer cumprir, para, por exemplo, penhorar um bem, aí o juiz é que vai fazer isso, mas ele não vai decidir aquela causa mais, já está decidido, é só fazer cumprir o que foi decidido. Então, eu creio que é interessante trazer esse comentário sobre a arbitragem, porque ela é inerente, ela faz parte de praticamente todos os contratos internacionais. Eu comentei um pouquinho antes, né, sobre lex mercatória, que é exatamente o conjunto, né, a prática, né, um conjunto de regras e costumes produzido por particulares, que é destinado a relações entre comerciantes. Então, não é essa lex mercatória, que é muito usada pelos árbitros de comércio internacional, ela não provém de nenhuma lei de um país. Poxa, historicamente sempre se fez assim. Todo mundo que é dessa área, todo mundo que comercializa esse tipo de mercadoria, com esse tipo de país, ou com esse país aqui, sabe que é assim que funciona. Então, apesar de não ter nenhuma lei escrita, essa lex mercatória pode ser levada em conta na hora do árbitro, né, julgar uma causa, né, uma discordância de cumprimento contratual. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre como fica, né, o cumprimento dos contratos internacionais no cenário Covid-19. A partir de março de 2020, né, nós tivemos a declaração da pandemia do Covid-19 e uma série de contratos internacionais que estavam em andamento e que foram impactados diretamente. Nós comentamos antes sobre força majeure, que é a força maior, onde tem eventos extraordinários que podem gerar suspensão ou descontinuidade do contrato, né? Tem que ser um evento imprevisível. Então, alguém pode dizer assim, poxa, então tá fácil, né? Covid é uma pandemia, ninguém esperava, e é força maior, né? Então, só que no comércio internacional, eles são muito rigorosos com relação ao cumprimento do contrato. Então, para poder existir, se houver uma disputa que você for entrar com um pleito de não cumprimento do contrato, saiba que o julgamento dele vai ser muito rigoroso contra quem está quebrando o contrato. Porque eles são muito. O cumprimento do contrato é uma lei máxima. Então, para ser reconhecida uma força maior ou uma hardship, é muito, muito difícil. Ele disse, poxa, mas como é que se pode negar a gravidade de uma força maior? Então, o que aconteceu? As empresas na China, por exemplo, né, o governo chinês deu esse FM Certificate, né, que é o certificado de Force Majeure Certificate, certificado de força maior, para todas as empresas chinesas poderem se defender pelo descumprimento dos contratos perante os outros países. E os tribunais, as arbitragens, né, as câmaras de arbitragem, disseram, não é bem assim, não. Não é porque é pandemia que é força maior. Porque o evento pandemia em si, ele é previsível. Porque já houve outras pandemias. Se fosse a primeira pandemia, talvez fosse imprevisível. E aí você vai argumentar, poxa, mas peraí, ninguém esperava uma pandemia com essas proporções e tal, ou seja, você vai argumentar para poder comprovar a força maior. E você até consegue, com esse argumento do Covid-19, o argumento de ser força maior. Mas eu quero dizer que não é assim tão fácil, tão óbvio. Qualquer coisa, basta ser Covid, basta ser pandemia que vai ser força maior. Não, não é assim.
se por acaso a outra parte vai tentar argumentar esse breach of contract, que é a quebra do contrato, de alguma maneira ele vai tentar, e se você não argumentar que realmente, não simplesmente por ser pandemia, mas que essa pandemia afetou diretamente, como afetou, você provar do impacto dela na sua empresa, você não vai conseguir escapar da quebra do contrato. A hardship é a mesma coisa, né? Só que ela se aplica, não é exatamente uma força maior, se aplica nos fatos que aumentam fundamentalmente o equilíbrio do contrato. E aí sim, a Covid, ou ela cai na força maior, ou cai no hardship. Mas lembrando que o julgamento, né, se for para um julgamento, ele é interpretado sempre de uma maneira muito rigorosa contra quem quebra o contrato, ok? Então, né, uma dica, estou colocando aqui de uma maneira geral, uma dica como se você teve um contrato e ele aconteceu uma possibilidade dessa quebra de contrato ou incumprimento parcial do contrato, então a ideia é você buscar uma renegociação desse contrato, né, uma prorrogação de prazo, parcelamento de pagamento, enfim, tentar buscar uma saída conciliatória para escapar de um eventual julgamento numa Câmara de Arbitragem, porque mesmo com pandemia existe o risco de perder. Eu trouxe aqui dois pontos interessantes que também foram bastante destacados no cenário Covid, porque aqui no Brasil, por exemplo, não existe esse princípio, mas no exterior, na Inglaterra, por exemplo, tem esse princípio do duty to mitigate the loss. É o quê? É a sua obrigação de mitigar, de reduzir os danos causados. Então, mesmo que aconteça alguma coisa que não estava previsto, que está fora do seu controle, mas você tem a obrigação de fazer tudo o que tiver ao seu alcance para minimizar os danos que aquele evento imprevisto causou. Então, se você não fizer isso, a outra parte pode alegar, muito bem, o Covid é realmente imprevisível, mas você não fez nada para minimizar os riscos, ou para minimizar os danos que me foram causados. Então, por isso, você vai pagar uma indenização. Então, esse princípio, né, de duty to mitigate the loss é bem interessante ter ele em mente, porque ele não existe na legislação brasileira, mas quem trata com o comércio internacional tem que ter ele em mente que, se acontecer alguma coisa, você tem que tomar todas as providências possíveis para reduzir o dano causado, né? E um argumento que você pode realmente usar, né, que esse aí sim está na legislação do Common Law, né, que é a Inglaterra e Estados Unidos, que é independente de previsão contratual, tem uma cláusula de frustration que quebra o contrato, mesmo que não esteja dito no contrato. Então, que também pode ser enquadrada no cenário Covid. Então, assim, nós trazemos aí, de uma maneira geral, esses pontos que abarcam o cenário Covid, tá? Um outro ponto que gostaríamos de tratar é a proteção de dados. Então, como os senhores já sabem, já está em vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu bastante inspirada na GDPR, que é o regulamento, é o Regimento de Proteção de Dados da União Europeia. Essa norma, da mesma forma que eu comentei que o Código Civil brasileiro foi totalmente inspirado, né, quase uma cópia do Código Civil napoleônico, da mesma forma, a LGPD, que é a Lei Brasileira, Lei Geral de Proteção de Dados, é bastante inspirada, né, muitas cláusulas muito parecidas com a GDPR. A GDPR ainda é um pouco mais completa, mas a brasileira tem bastante conteúdo dessa GDPR. E tem também a CCPA da Califórnia, mas a GDPR é a principal lei, a principal norma de proteção de dados do mundo, pela abrangência que ela tem, né, na Europa, mais de 20 países. E o que isso tem a ver com
com comércio internacional. Então, o que é a LGPD? A LGPD, essa brasileira, foi agora em 2018 e, como eu falei, já está em vigor. E o Brasil foi um dos poucos que não era um dos poucos que não tinha LGPD aqui na América do Sul. E agora nós temos. O objetivo. Interessante que hoje em dia você pode ver na internet, né, tem muita gente falando sobre proteção de dados e LGPD. E se você buscar, né, os motivos, os objetivos da LGPD, é exatamente para destravar o comércio internacional. Isso pouca gente sabe disso, porque isso está na exposição de motivos feita pelo senador que fez o relatório de aprovação da LGPD. Então, por que foi feito dessa forma? Porque lá na GDPR está escrito que o país que deixar de assegurar um nível adequado de proteção de dados deverá ser proibida a transferência de dados pessoais para este país terceiro. Então, a proteção de dados, se não houvesse um LGPD, ia daqui a algum tempo inviabilizar as vendas, né, internacionais com o país, por causa da GDPR. Então, por isso que se correu aqui para poder aprovar a LGPD, para poder destravar essa limitação do comércio internacional. Então, o alcance territorial. Pô, mas essa lei é brasileira, ela tem a ver lá com outro país? Tem sim. Então, o que é relevante nesse alcance territorial? Tem que ser estabelecido no Brasil, tá? Oferece serviço ao consumidor brasileiro, no caso de uma empresa estrangeira fornecer para cá, ou coleta dados de pessoas localizadas no Brasil. Na verdade, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no contrato internacional, ela não é muito grande. Eu estou trazendo como uma questão sensível que nós temos que nos preocupar para não deixar esquecida. Por quê? Porque, na verdade, o tratamento, a lei protege os dados pessoais e normalmente vai haver transferência de mercadoria, né, e recursos financeiros entre uma empresa e outra. Ou seja, não são dados pessoais que estarão sendo tratados, mas, eventualmente, pode ter, sim, dados pessoais sendo tratados. E por isso, é importante saber da limitação, né, da aplicabilidade da LGPD, né, que ele coloca no artigo 11, que essa operação de coleta, etc., tem aplicação pelo menos em um desses atos ocorre em território nacional, ou seja, mesmo a empresa sendo estrangeira, se esse ato de coletar dados, de armazenamento de dados, guarda, tratamento de registros ocorrer no Brasil, a LGPD é aplicável. E no nosso caso, no caso de um exportador, o que seria importante? O GDPR, que é o regulamento, porque ele diz lá que esse tratamento, né, a empresa é responsável se o tratamento operador situado no território europeu, ainda que o tratamento ocorra fora dos limites da União Europeia. Ou seja, se o tratamento de dados de um cidadão europeu ocorrer no Brasil, é aplicado a GDPR. E no contrato internacional, pode ser que isso ocorra. Pode ser que isso ocorra. Independente de acontecer ou não, a tendência no mercado internacional é exatamente que as empresas estrangeiras, né, os clientes, os compradores, considerando a gente como exportador, que as empresas estrangeiras elas exijam que a empresa tenha um compliance, tenha implantado em sua empresa os cuidados, né, das normas de proteção de dados estabelecidos pela LGPD. Então, você pode dizer, não, mas eu não tenho nada, eu só vou vender banana para lá, não vou tratar dados. Mas o comprador vai dizer, não, mas eu quero, eu exijo que seja assim. É como, sei lá, daqui a pouco, como um ISO que o cara exige, então pode ser que ele exija também, futuramente, é uma tendência que as empresas estrangeiras, e até no Brasil, que as grandes empresas, na hora de contratar as menores como terceirização, ela exija esse tratamento de dados. Então, esse é o aspecto que eu queria trazer com relação ao tratamento de dados, porque, apesar de não estar
intimamente ligado, porque é tratamento de dados pessoais e não de empresas, mas ele pode haver consequência no futuro. Bom, falando sobre exportar e importar, né? Nós estamos aqui falando com um público, né, com homens e mulheres que podem ter interesse em exportação. Então, por quê, né? Por que exportar? Por que exportar? A exportação ela pode ter vários benefícios. Eu estou citando aqui 9 benefícios que eu trouxe, mas enfim, depende do negócio de cada um, pode ser bastante vantajoso exportar. Então, o primeiro deles que eu gostaria de comentar é o aumento das vendas, né? Então, lógico, não é uma garantia, você vai começar a exportar e só por isso já vai aumentar as suas vendas, já vai dobrar, triplicar, não é bem assim. Não é nenhuma garantia, mas é uma tendência que se você abre mais um canal de venda, né, você consiga aumentar a sua quantidade de vendas. Então, aumentando esse volume de vendas, e como o volume de vendas não é proporcional ao aumento dos custos, você acaba tendo um aumento de produtividade, né? Então, você reduz o tempo ocioso da sua capacidade produtiva e, portanto, aumenta a sua produtividade. Outra importante vantagem, benefício da exportação, são os incentivos fiscais. Tá? Então, você tem um tratamento fiscal diferenciado, no caso, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, isso aí é tudo isento, esses impostos. Isento, não se aplica, o alíquota zero, enfim. Você não paga esses impostos, tá? Para não ficar preso a conceitos, mas você não paga esse tipo de imposto na exportação. É uma forma de incentivar as empresas brasileiras a exportar. Você pagaria apenas o imposto de importação, né, que logicamente é muito menor que fosse somar todos esses que você pagaria no mercado interno. Uma consequência indireta, né, é a melhoria da qualidade do seu produto. Bom, direta naquele produto que você está exportando, né, você tem que fazer alguma adaptação para o mercado externo, você talvez tenha algum requisito de rótulo, ou algum tratamento, ou uma proibição que você não use insumos de origem animal, alguma coisa que você vai ter que fazer no seu produto para adaptá-lo ao mercado estrangeiro. E, logicamente, essa melhoria você vai aproveitar para o mercado interno, né? Então, você acaba tendo uma melhoria no seu produto só porque você tentou ou você está exportando aquele produto. Ocorre uma melhoria na empresa, né? Porque, como um todo, como eu falei, quando você começa a exportar, os compradores, né? Os clientes compradores, eles são bastante exigentes. Então, eles vão dizer, poxa, eu queria que você tivesse isso, tivesse um certificado de tal coisa, um certificado halal, por exemplo, que é um certificado que você adquire, né? Você conquista para poder exportar produtos para a comunidade muçulmana, né? Que é aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, você vai melhorando sua empresa, alguma qualificação com algum ISO que um comprador precise, e essas exigências que o comprador faz é benefício para a sua empresa, ela é permanente para a sua empresa, né? Então, traz essa melhoria para a própria empresa. A exportação também pode reduzir a dependência das oscilações do mercado interno, né? Da sazonalidade, de crises internas. E aí você pode dizer, poxa, mas o mercado internacional também tem crise. Sim, mas dificilmente eles são ao mesmo tempo. Então, quando aqui o mercado está muito aquecido, às vezes o dólar está muito alto ou muito baixo, que você vai atrapalhar a sua exportação. E às vezes, quando o dólar sobe, aqui cai o mercado, enfim, você está sujeito você está se expondo a outros tipos de mercado que pode balancear o seu negócio. E aí você vai receber em moeda estrangeira, que é moeda forte, você vai ter
um equilíbrio maior na atuação da sua empresa e, portanto, ficar um pouco menos sensível às crises, às oscilações do mercado interno. Outra consequência é você ter acesso a novas tecnologias, né? Porque você tem um benchmarking, marketing. Você está trabalhando naquele segmento, você vai comparar com outras empresas daquele mesmo segmento, as tecnologias que eles estão usando, você vai ver o tipo de sistema que ele está usando, a matéria-prima que ele está usando, fazer esse benchmarking e aí vai trazer essa melhoria para dentro da sua empresa. Então, essas novas tecnologias você só tem acesso se você ficar olhando o mercado externo, porque às vezes aqui no Brasil não tem essa tecnologia que você descobriu só porque está exportando essa mercadoria. Então, é mais uma oportunidade. O fortalecimento da marca, né, com uma marca que ela exporta, o público ela percebe essa marca como mais forte, como mais sólida, como mais interessante para se adquirir. É interessante esse efeito na marca da empresa. E, como eu já até disse antes, o recebimento de pagamento em moeda estrangeira, que dependendo do momento da moeda pode ser bastante interessante para a empresa. Tá? Com isso a gente fecha aqui esses 9 benefícios, não é uma lista exaustiva, foi apenas uns exemplos que eu dei. Algumas dicas sobre essa exportação que às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, né? Então, por onde eu vou começar, né? Essa exportação. Então, coloquei aqui que a trade facilita o processo. Então, as empresas que fazem trade, então eu sugiro começar pelos programas da PX. A PX é um excelente programa. Existe uma preparação, existe um treinamento que a PX faz para preparar essa empresa para isso. E com isso, também, eventualmente, se não se achar confiante para iniciar esse processo sozinho, busca uma trade para trabalhar. Às vezes, o próprio PX pode indicar alguém que possa ajudar, né, os empresários que queiram exportar. Com o registro da primeira exportação, ele já pode cadastrar no Siscomex como exportador e aí começa, sei lá, fazer marketing. Como nós falamos, a marca que exporta, ela tem uma percepção diferenciada. Então, isso já pode ser intitulado como exportador. Na formação do preço para exportar, é importante que se faça essa engenharia reversa. Não adianta você fazer o preço aqui do seu produto, transformar em dólar, jogar o custo do frete e ver quanto é que vai vender lá. Não, primeiro tem que ver quanto é que um produto equivalente ao seu é vendido lá e fazer a engenharia reversa para saber se você consegue produzi-lo num custo viável. Porque se você não conseguir, você nem começa a produzir. Os principais problemas com a produção os principais problemas nos contratos internacionais, né, na disputa, no conflito, é com relação à produção. Eu falei isso anteriormente, então, portanto, é interessante colocar o foro do contrato no local do vendedor, da produção da mercadoria. E, como eu falei bastante sobre arbitragem, né, analisar as vantagens da arbitragem, talvez em contratos de valores pequenos não seja vantagem, mas assim que você tiver um volume considerável de vendas, é interessante colocar a cláusula de arbitragem no seu contrato. Tá? Por fim, só para apresentar um cenário aqui, nós temos vários acordos multilaterais entre países, né? Então, nós temos aqui um deles que... Esses acordos, eles têm várias fases. Tem a fase de negociação, principalmente, né? Vamos resumir aqui. Negociação, revisão legal e tramitação. Tá? Então, estou citando aqui 2 acordos que a fase de negociação já foi concluída. Tá? É um acordo com o Mercosul, que ele foi concluído em junho de 2019, e o acordo com o EFTA, que é Suíça,
Noruega, Islândia e Liechtenstein. Então, que foi em agosto de 2019. Esses dois já concluíram essa fase de negociação e estão agora na fase de revisão legal, que demora em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então, daqui a pouco, eles vão ser assinados, vem a fase da assinatura, tá? E entra já em tramitação para poder promulgar. Então, é só para mostrar para vocês que existe esses dois acordos em tramitação que em breve, vamos botar assim, sei lá, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eles já devem estar promulgados e aí passar a vigorar. Ou seja, o mercado exterior realmente é bastante promissor, sempre foi, e não sei se sempre será, mas enfim, nos últimos anos sempre foi uma atividade, né, uma opção para o empresário nacional bastante interessante. Bom, pessoal, com isso eu concluo aqui essa apresentação. Nós vamos falar um pouco sobre as perguntas que foram feitas e ao final eu vou pedir para vocês fazerem aqui uma avaliação dessa apresentação, ok? Com isso eu passo a palavra para a Gabriela, que vai conduzir o tema. CB, muito obrigada. Eu acho que a gente errou no título da palestra, né? Tinha que ser um curso básico de Comex, porque a gente aprendeu sobre muita coisa, né? Não só sobre contrato. Muito obrigada por todas as informações. A primeira pergunta que a gente tem é, inclusive, se esse material vai ficar disponível. Queria pedir se você tem como disponibilizar para a gente. A gente pode... Sim. Pronto, excelente. Então, a gente vai Sim. passar para todos... Pode falar. Gabi, eu vi que tem, agora eu percebi que tem umas 2 letras erradas aqui. Eu vou fazer a correção aqui, Sim. te mando de novo o PDF e você já pode mandar para todo mundo. Pronto. Beleza, pessoal. Vocês vão receber, então, no e-mail de vocês o material disponibilizado pelo CB. E o vídeo também da palestra vai estar disponível na nossa plataforma no YouTube, certo? Até sexta-feira, né? Então, a gente vai postar lá no YouTube o vídeo. Quem quiser assistir novamente, tirar outras dúvidas, né? E se a conexão falhou, enfim, na íntegra vai estar lá no YouTube, tá bom? CB, vou começar com as perguntas, tudo bem? A gente teve muitas perguntas, eu nem sei se vai dar tempo de responder todas. Caso não dê tempo de responder todas, a gente vai enviar para você por e-mail, né? E a gente tenta responder as pessoas diretamente, tudo bem? Tudo bem, eu responderia a todos por e-mail posteriormente. Quem não tiver essa pergunta aqui, eu me comprometo a responder. Excelente. A gente tem algumas perguntas sobre alguns temas que você abordou, né, que você já respondeu, mesmo assim eu vou retomá-las e a gente só dá uma explicação breve, tá? Primeira pergunta, vamos lá. Eventos como a pandemia estavam previstos em contratos comerciais internacionais? O que estava previsto? Não, um tipo de evento desse, ele não tá previsto como pandemia. Ele está previsto de uma maneira genérica. Vou explicar. Alguns ordenamentos jurídicos, como o brasileiro, ele consegue detalhar bastante o evento de força maior. Outros, como o da Inglaterra, por exemplo, eles não têm isso. Eles deixam bastante vago esse evento de força maior, e talvez por esse motivo mesmo eles são tão resistentes a aceitar a força maior por um descumprimento do contrato. Então, o que você tem? Você não tem no contrato o evento pandemia. Você tem no contrato que, no caso que ocorra algum evento que totalmente imprevisível, de grandes proporções, que impossibilite o cumprimento do contrato, assim aí acontecerá isso, isso e isso. Então aí você tem que convencer a outra parte de que a pandemia se encaixa nessa cláusula. Mas o evento pandemia não está escrito no contrato. Entendi, perfeito. Outra pergunta, quais as bases de um contrato internacional de compra e venda? Existe um esqueleto base para referência? Ah, sim, sem dúvida. Existe sim. Existe, e esse tema é bastante disponibilizado. Isso tem na internet muitos modelos, tem as câmaras de comércio. Eu não sei se CPX disponibiliza isso, senão... Tem. Sim, né? Pronto, tem, então sim. já está... Então a própria PX está aqui, a própria PX disponibiliza esses modelos de contrato, né?
E aí, mesmo, vamos dizer assim, mesmo a PX disponibilizando, que é um contrato já revisado, já bastante utilizado, mas é importante você ler cláusula por cláusula, entender tudo que está escrito ali. Né? Você não pode simplesmente, eu peguei aqui, é um contrato seguro, eu vou mandar. Não, ele é seguro sim, ele é seguro, mas você tem que entender, tem que ler cada cláusula que está escrito ali, ok? Perfeito. A gente tem sim, né, durante a nossa qualificação, junto com a empresa, a gente apresenta algumas opções, a gente tem uma plataforma para indicar que tem contrato até trilingüe, né, com várias opções que você pode incluir ou excluir as cláusulas, enfim, a gente também apresenta assim. Vamos lá, próxima pergunta. Como será a realização de contratos mais formais pós-pandemia e como será... Não, deixa eu perguntar essa daqui. Que é uma sequência de 3 perguntas, vamos lá para as 2 primeiras. Como uma empresa lesada pela crise decorrente da pandemia pode se reerguer? Bem capciosa. E como as empresas estão se programando para este novo tipo de relação e contratos? Porque, na verdade, CB, é algo que eu até comento bastante no meu atendimento sobre contratos, que a gente trata a importância do contrato. Porque vem um evento como esse, uma pandemia que ninguém esperava tomar essa proporção, e você tem relações sem contrato nenhum, fica mais difícil ainda comprovar de quem vai ser o prejuízo, de quem vai ser o ônus e o bônus, correto? Corretíssimo, Gabi. Se nós estamos comentando aqui agora, se com um contrato internacional, com todas as cláusulas, com tudo, né, direitinho, ainda dá problema, imagina se você não tiver um contrato. Tá? Imagina, aí é o caos. E você falou uma coisa interessante agora, que nós temos que ter em mente, tá? Que talvez até ajude na resposta de outra pergunta. Você, a pandemia, né, era uma coisa imprevisível, correto? Sendo que a próxima pandemia, ela já não será. Ela já não será. Então, por mais que a gente possa ainda argumentar hoje, e eu falei que mesmo com esse argumento é difícil, você não é automático, não. Você tem que realmente se esforçar para comprovar que essa pandemia foi força maior, né? Ou hardship, aquela cláusula que pode justificar o cumprimento parcial de um contrato. Mas, gente, já está passando essa pandemia. Então, agora, muita atenção no contrato futuro, porque pandemia não será mais imprevisível. Não será. E tanto é que ela pode acontecer, já se fala, né? Ano que vem, sei lá, daqui a 2, 3 anos. Se daqui a 10 anos acontecer outra pandemia, você não pode mais dizer que ela é imprevisível. Por quê? Porque no ano 2020, 2021, aconteceu a pandemia Covid-19. Então, na verdade, nós temos que começar a colocar em mente, né, essa mentalidade lá dos ingleses, né, da arbitragem internacional, que eles fazem tudo para cumprir um contrato. Tá? Então, renegocia pagamento, renegocia prazo, renegocia tudo. Agora, simplesmente, não dá para cumprir, não é aceitável. Perfeito, excelente. Acho muito relevante realmente essa observação, né? No caso, a gente não pode nem tratar se houver outra pandemia, mas quando. Não, né? quando? Então... Ela está previsto que vai haver outra. Quando, ninguém sabe. Pode durar 50 anos, não sei. Mas nós somos seres humanos. Se tem vírus, os coronavírus continuam, né, em mutação. Então, é bem provável que aconteça outra. Perfeito. E na próxima que a gente esteja um pouquinho mais preparado, né, com certeza. E resguardado... Gabi, me permita um Pode comentário falar? que Sim, claro. eu não incluí na minha apresentação, porque para não ficar muito extensa, mas eu fiz em outra apresentação, que eu fiz em outra palestra, um tema chamado cash is king, né? Dinheiro é rei, né? Então essa expressão foi criada lá na crise de 2008 e por mais que seja entre aspas assim, é fácil falar, né, e difícil fazer, mas algo que foi o diferencial nas empresas aproveitar as oportunidades da pandemia ou quebrarem foi o caixa. Né? Empresas isso independe de tamanho. Tem empresa pequena que tem caixa e tem empresa grande que não tem. Não tem nada a ver com o tamanho da empresa. Então, uma recomendação
especialmente para assunto de pandemia, especialmente também para comércio internacional, tá? É você ter um caixa que possa, um caixa robusto que possa segurar a sua empresa para algum imprevisto, para algum descumprimento de contrato, para alguma coisa que aconteça. Você tem que ter esse caixa e aí um caixa você pode aproveitar aquela crise, as oportunidades daquela crise, ok? Excelente. Muito obrigada. Bom, a gente vai agora para as perguntas da Sandra. Ela participou bastante ativamente aqui no nosso chat. Muito obrigada, Sandra, por todas as perguntas. Foram 8 ao total, então não sei se vai dar tempo da gente responder todas. Eu vou colocar algumas e depois a gente pode tentar voltar, ou então a gente vai endereçar todas por e-mail, tá bom, Sandra? A primeira pergunta foi o NDA, né, o Non-Disclosure Agreement, no Brasil, é para regrar segredos de negócio internacional. Seria a proteção de preços? Gabi, primeiramente, não é só para negócio nacional, não, viu? Aqui no Brasil a gente usa, inclusive a gente chama de NDA e o negócio é só daqui para o cara do alecrim ali, entendeu? Depende da empresa. Por exemplo, sei lá, se negociar em São Paulo, ninguém vai falar que é acordo de confidencialidade, vai falar NDA, todo mundo sabe que é NDA, né? Mas só para empresas do Brasil, ou seja, não tem nada a ver com o internacional, mas é uma cláusula de confidencialidade e não é só para preço, ela é muito utilizada, por exemplo, em negócios tecnológicos, tá? Em sistemas, em programa, porque às vezes se você está negociando um sistema, um desenvolvimento de um sistema, às vezes um detalhezinho que você mostra para outra pessoa, com aquele detalhe ele vai e faz outro programa igual, melhor que o seu, entendeu? Então, não é só preço. Preço é sim um ponto importante, relevante, mas não é só preço. Existem segredos, né? Existem cláusulas de segredo que são muito mais importantes do que o preço, que você pode quebrar a empresa por uma quebra daquele segredo. Excelente. Tá? Já pegando esse gancho do preço, a segunda pergunta da Sandra foi a seguinte: proposta comercial, cláusula de escala de preços, protege variação cambial? Desculpa, perdi. Proposta comercial. Proposta comercial, cláusula de escala de preços, protege a variação cambial? Pode proteger, sim. Vai depender do que está escrito. Você pode se proteger com aquelas antecipações, né? Com a ACC, e também pode se proteger se você... mas essa proteção ela pode ser um tiro do pé também, entendeu? Então, você pode colocar na cláusula lá uma variação de tanto a tanto. Uma variação cambial de tanto a tanto, né, e tal, mas, sei lá, é um risco. Aí você vai se proteger, tá? Beleza. E aí você não vai nem quebrar, não vai perder muito barato, e também se subir também tu vai perder essa vantagem, né? Mas você pode colocar um rate lá que você, dentro daquele ali você pode vender. Pode sim. Tá, excelente. A terceira pergunta da Sandra, a gente já acabou de responder, que foi sobre a cláusula de força maior, se ela se aplicava à pandemia. A gente comentou que depende, né? A gente tem que... Não é algo limpo, né? A gente tem que realmente... Em princípio, sim. Desta vez. Mas de novo, não, viu? Essa vez acabou, já era. Acabou, matou a vez. Beleza. Eu vou fazer outra pergunta agora, que veio de um empresário que eu atendo, né, o Pedro da Fabricato. Eu não sei se ele ainda está com a gente, que ele falou que a conexão estava falhando, mas ele tem a seguinte pergunta. Tem um contrato que tem força de título de crédito para bancos ou é preciso especificar algo? Títulos para bancos. Não, o banco ele entra na parte da carta de crédito, na parte da antecipação de pagamento, né, o SCC que eu falei, é tudo com crédito. Então, o banco vai fazer uma série de exigências, ele talvez peça garantia, né, é um contrato bancário, é como se estivesse pegando um empréstimo. Não é qualquer banco que faz, né, esse tipo de operação. Normalmente é o Banco do Brasil que trabalha com isso. Mas, bancos de primeira linha, né? Não, é um banco público, né? Por exemplo, sei lá, o Itaú, o Bradesco são bancos de primeira linha, mas ele não trabalha com esse negócio pequeno. Às vezes até o Correio, né? Os Correios já fazem isso de uma forma bem simplificada para pequenas exportações, tá? Então, é uma negociação com o banco. Você não vai tratar exatamente com o comprador, não. Vai tratar com o banco. Tá? Excelente. Perfeito. Outras perguntas aqui. Você aconselharia usar o foro estatal ou arbitral? Essa outra pergunta que a gente tem. Pronto. Então,
a recomendação, meu filho estuda física, aí ele fala, pai, ó, na física é o seguinte, qualquer pergunta que o cara fizer, você fala, depende. Eu gosto de usar essa também, viu? O comércio exterior também funciona. Advocacia Começa com também. depende. Então, a resposta é depende. Por que depende? Porque a arbitragem ela tem aquela característica, ela é rápida e tal, só que ela tem um custo, né, inicial maior. Então, se for um contrato de pequeno valor, não vale a pena a arbitragem. Dependendo do contrato, dependendo do valor que está sendo envolvido, até no juizado especial você resolve. E aí não demora tanto, entendeu? Então, para contrato de pequeno valor, pode sim ser considerado a solução estatal, que é a justiça, né? Mas Excelente. para contrato de valores maiores, não tem dúvida, é arbitragem. Não existe contrato de grande monta com cláusula de foro judicial, e sim arbitral. Perfeito, né? Que é aquilo que você comentou. Às vezes você ganha, mas não leva. Né? Exatamente. A segunda E perde pergunta. muito. Sim. E a segunda pergunta você já respondeu também, que seria qual a melhor câmara de arbitragem? Então. A melhor, não respondi não, essa não. A melhor existem, bom, no Brasil, né? Ah, tá. No Brasil é melhor, eu não sei se eu falei melhor, mas a melhor é essa de São Paulo, sim. Mas tem várias câmaras de arbitragem. Aqui na Fierne, na nossa Fierne, tem uma câmara de arbitragem, tá? Eu não sei como é que está o funcionamento dela, faz tempo que eu não falo com o pessoal lá sobre arbitragem, mas eu sei que tem uma câmara funcionando. Tem câmaras privadas, aqui em Natal tem algumas, mas para essas causas maiores, né, a gente recomenda a de São Paulo. E se perguntar assim, em nível mundial, é a Câmara de Comércio de Paris. Tá? Para contrato de grande monta, eles elegem a Câmara de Paris. Interessante, informação notada aí, muito bom. Como saber a lei aplicável no contrato internacional? Como saber a lei aplicável no contrato internacional? O contrato vai dizer. Uma das cláusulas essenciais do contrato o contrato vai dizer qual é a lei aplicável. Exatamente para não deixar dúvida, não deixar margem para que possa ser questionado. Não, é aqui, é lá. Não, o contrato, uma das cláusulas essenciais do contrato é dizer o foro e a lei aplicável. Da mesma forma que determina o foro, determina também a lei. E também a arbitragem. Certo. Então, ele determina tudo. Ele está falando de foro e lei, mas ele pode determinar a lei, não indicar o foro para indicar o foro com base na arbitragem, entendeu? Não foro judicial, e sim de arbitragem. Mas mesmo assim ele vai dizer a lei, e no caso da arbitragem, ele pode até dizer que não será a lei, será os princípios de lex mercatória da Câmara tal, por exemplo. Entendeu? Ou seja, não será a lei, pode ser que não seja a lei. Excelente. E outra pergunta bem específica aqui, qual o impacto que a Convenção de Viena proporcionou para as empresas? Foi um impacto enorme, né? Eu falei que não ia comentar sobre as convenções, mas a Convenção de Viena ela foi essencial para exportação mundial, especialmente na parte não é das garantias, né? Mas da obrigatoriedade dos contratos, da boa-fé, da segurança do cumprimento contratual, tá? Eu teria que, sobre a Constituição de Viena, daria outra aula assim, só sobre isso. Então já está convidado. É bem interessante. A gente já sabe qual vai ser o tópico do próximo encontro que a gente vai ter com você, viu, CB? Tá bom. Vamos lá. Outra pergunta aqui sobre LGPD, certo? LGPD tem algum tipo de certificador, algum selo que se solicita? Como comprovar, além do papel, que se tem cuidado com os dados? Muito bem. Bom, as empresas mesmo as pequenas empresas mesmo ainda não está regulado ainda. A NPD vai regular ainda como é que fica as micro e pequenas empresas, mas as médias e grandes já estão sob o regime, né, sobre a obrigatoriedade da LGPD, do cumprimento. Na verdade, todos estão, mas enfim, não serão fiscalizadas as pequenas. O que acontece? Certificação haverá sim, porque você primeiro vai ter que contratar alguém para poder implantar.
tá? E aí você vai informar ou apresentar para o comprador que você tem essa conformidade, né, essa compliance dentro da sua empresa. No momento, ainda não tem certificadoras. Você vai colocar, a empresa que implantou vai te dar um certificado, mas ele ainda não é oficial, porque essa empresa que implantou, que você contratou, não é uma certificadora. Mas essa pergunta é bem interessante, porque em breve haverá sim certificações de conformidade com a LGPD. Ainda não existe. Você comentou, né? Vai ser como um ISO. Exatamente. Mas é uma tendência e isso sem volta. A LGPD, apesar de muitos empresários ainda não se tocarem, ela tem Gabi, tem um impacto nas relações de trabalho, por exemplo, muito grande. Tem empresário que fala assim, não, eu não me interesso pela LGPD porque meu negócio não é tecnologia. Não tem nada a ver com tecnologia. Aí eu pergunto, você tem empregado? Tem um empregado? Tenho. Pronto, então aplica LGPD. Tem cadastro de cliente. Ela tem forte, eu não vou nem falar de cliente, estou falando só de empregado, porque empregado todo mundo tem. Melhor, né? A grande maioria dos empresários tem empregado. Se ele tiver um empregado, ele já tem que tomar cuidado com o LGPD. Tá? Então, é um assunto que realmente chama atenção, porque os empresários não estão muito interessados pensando que isso é voltado apenas para a tecnologia, e não é. É uma padaria que tenha 10 empregados, ela só vende pão. Aplica sim e vai impactar bastante a LGPD. Tá? Até o MEI, né? Até o MEI pode contratar uma pessoa, então até o MEI já pode estar pensando em LGPD. Exatamente. Certeza. Voltando aqui para a arbitragem, as cláusulas de arbitragem são bem conhecidas no mercado financeiro. Cartões de crédito internacionais emitidos aqui estão sujeitos a uma arbitragem internacional para disputas. Funciona da mesma maneira? Tem custos? As regras são universais? Não, Gabriel, desculpa, eu perdi o iníciozinho da sua pergunta. Vamos lá, vou repetir ela completa, que ela é bem extensa mesmo. Tá. As cláusulas de arbitragem são bem conhecidas no mercado financeiro. Cartões de crédito internacionais emitidos aqui estão sujeitos a uma arbitragem internacional para disputas. Funciona da mesma maneira? Tem custos? As regras são universais? Não funciona da mesma maneira. Tanto é que quando você tem algum problema com o cartão, tu vai ali no juizado especial e entra com ação, porque é uma relação de consumidor. Essa norma que tem arbitragem internacional, provavelmente deve ser para disputa de operadora contra operadora, com banco, alguma coisa assim. Mas para você que é consumidor, que tem o seu cartão de crédito, que você quiser brigar com a operadora, você não vai se submeter a nenhuma arbitragem. Você é consumidor e aí se aplica outra norma, tá? Que é a norma, né, o Código de Defesa do Consumidor. E para isso o foro é do consumidor e você vai no juizado especial ali e vai entrar com sua açãozinha onde você tiver e vai entrar com empresa, ainda que ela seja empresa americana, a Max, sei lá, você vai entrar aqui em Natal, por exemplo. Certo? Não se aplica nesse tipo de relacionamento com o usuário do cartão de crédito, né? A cláusula de arbitragem. Tá? Perfeito. Agora a gente vai um pouquinho para acordos comerciais. Alguns países, para alguns produtos, têm alíquota zero para comprar no Brasil. Esse tipo de definição é acordada entre países. Quando existe alguma alteração destes acordos e que onera a ponto de inviabilizar a operação, quem arca com os prejuízos? Como nós falamos, no contrato ele tem a cláusula dos impostos. Né? Ele tem a cláusula. Então, havendo essa cláusula que está definida quais são os impostos que estão incidindo, se houver uma alteração que impacte a operação, uma alteração muito grande que impacte, ele cai na cláusula do hardship. Né? Não na força maior, mas do hardship, que pode ficar muito oneroso para uma das partes. E com base nessa cláusula, ele pode pedir uma renegociação do contrato. Entendi. E fica bem clara a questão do depende. Né? Então, isso. Tudo depende de como você vai alocar o que vão acatar, porque realmente todo o cenário é bastante complexo, né? Não é só porque a gente... Mas ainda a gente está reforçando a importância de um contrato. No contrato que você tenta prever os problemas, né? E como os problemas serão solucionados com um contrato já é difícil, né? Esclarecer algumas situações, imagine sim. E aí, Gabi, eu queria ressaltar, né? Não está na presença de vocês não, mas
esse trabalho que a PayEx faz na qualificação do empresário, né? Porque ele realmente prepara, né, qualifica o empresário a entender de todos esses trâmites aí dessa parte preliminar de exportação, que é muito importante. Eu recomendo realmente, eu participei junto com o Gabi, com um cliente nosso, e recomendo realmente esse conteúdo para as empresas e empresários que queiram começar a exportar. Que bom, excelente. E com certeza a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização, né, de familiarização com o Comex para as empresas, mesmo as empresas que ainda não exportam, e até as empresas que já exportam, às vezes nem têm esse conhecimento, né? Você começa a exportar por uma demanda e às vezes nem se prepara e também não se resguarda, né, com coisas tão importantes como instrumentos contratuais. Então, beleza, a gente já está indo para o final do nosso encontro e para o final das perguntas. Temos mais duas aqui. E vamos lá. Como securitizar os riscos de contratos de exportação? Quando você existem seguradoras especializadas para isso, e quando você vai procurar aqueles antecipações, aqueles meios de pagamento, como carta de crédito, por exemplo, né, o próprio banco já inclui seguro nisso aí, então é algo que encarece um pouco a operação, mas enquanto você não conhece aí, não cria uma relação de confiança com o comprador, é importante sim fazer o seguro, né, da operação, para que não haja, mesmo que você reduza aí a sua margem de lucro, mas é muito importante até criar um relacionamento mais sólido com o comprador. É interessante esse raciocínio, né, CB? Às vezes a gente tem um custo que a gente fala, meu lucro vai diminuir. Não necessariamente, né? Às vezes você tem mais segurança na operação, é muito mais negócio você receber menos do que não receber. Correto? Exatamente. Falando aqui, aproveitando de seguro, o Murilo aqui perguntou para a gente. Você tem visto grandes impactos na descontinuidade da prestação de seguro de crédito à exportação pela ABGF para operações de micro, pequenas e médias empresas? Pergunta do Murilo. Eu não acompanhei, né, de perto esses impactos, mas eu tenho, assim, a minha impressão é que sim, o impacto é muito grande, porque na hora que você tem a retirada de disponibilidade de um seguro que era facilitado, um seguro mais barato, focado em micro e pequenas empresas, então realmente isso... E essas micro e pequenas empresas e médias são uma força no mercado empresarial brasileiro, né, que poderia estar exportando com maior segurança. Eu entendo que esse impacto é grande sim, apesar de não ter conhecimento estatístico, né, no mercado desse impacto, mas eu entendo que o impacto é muito grande sim, precisaríamos incentivar esse tipo de iniciativa de ter seguro, especialmente para micro, pequenas e médias empresas. Sim. Excelente. Vamos aqui então para a última pergunta, deu tempo de responder todas, né? Felizmente. É uma pergunta bem ampla, acho que a gente pode dar uma resumida na resposta, para a gente não estourar muito o horário. Como foram as disputas, problemas com contratos internacionais na crise de 2008? A 2008... Inclusive, 2008 era o ano que eu estava lá no escritório. Muito bem, muito bem. Então, na de 2008 foi uma crise, né, econômica, né, mundial. Né? Então, e com crise econômica, os negócios quebraram mesmo, porque não tinha, o cara vai alegar força maior, que tá tudo bem, eu te dou mais prazo, mas eu não posso, eu parcelo, eu não posso. Foi uma crise diferente, né, diferente dessa, porque você dizia que não podia cumprir e não dava nenhuma perspectiva. Tá? Então foi realmente uma crise diferente das demais, que realmente causou a quebra, né, de inúmeros negócios. Tá? É assim que eu vejo. Excelente. Vamos saber, a gente tem a sua pesquisa, né? Pode indicar para a gente como que a gente faz. Bom, pessoal, eu queria pedir para vocês aí uma gentileza, né? Vocês apontando aí o celular para esse QR Code, ele vai remeter a um Google Form que tem a avaliação dessa apresentação que eu fiz. Então, eu agradeceria muito, né, que vocês avaliem, né?
Quem não gostou, pode dizer lá que não gostou, né? Tem um número lá para Ou avaliar. seja, E também tem alguns temas que eu coloco como sugestão, se alguém quiser sugerir para os próximos eventos. E eu ficarei bastante feliz de ter a avaliação de vocês, tá? No mais, excelente. muito obrigado. Pessoal, por favor, né, quem puder, é só mirar a câmera do celular aqui para o QR Code para responder a avaliação do CB. Né? É muito importante que a gente saiba quais assuntos são de interesse de vocês, porque a gente está aqui para auxiliar vocês no que vocês têm dúvidas. Né? Então, eu só queria registrar mais uma vez o nosso eterno agradecimento com a presença do CB. Obrigado, CB, você é um grande parceiro do PayEx, veste a camisa mesmo. A gente tem uma enorme honra de contar com você na nossa parceria. Obrigada a todos que estavam presentes, os alunos, os empresários e também os outros técnicos e pessoas de outros estados, enfim. A gente está à disposição em todos os canais, a gente vai jogar mais uma vez aqui no chat todos os canais que você pode localizar o PX para qualquer dúvida. Empresas que ainda não são atendidas, venham. Empresas atendidas, participem, enfim, pesquisem e procurem o que vocês precisarem junto com a gente, tá bom? Estamos à disposição. CB, muito obrigado e até a próxima, viu? Que seja a próxima. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, João, pelo convite. E fico feliz em poder colaborar. Espero que as pessoas tenham aproveitado e qualquer coisa tem meus contatos aí. Pode mandar e-mail, pode entrar em contato que eu terei o maior prazer em ajudar, ok? Muito obrigado. Excelente. Obrigada a você. Novamente, só recapitulando, o material vai ser enviado. A gente também vai mandar uma pesquisa de satisfação para vocês avaliarem o evento, né, por parte do PayEx. E o vídeo de gravação vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? Um abraço a todos, uma excelente semana e boa noite. Boa noite.